Paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar nesse vídeo a respeito da oração do Pai Nosso. É importante frisar que a oração ensinada por Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que vai a partir do verso 9, esta oração ela não é uma reza. Infelizmente, nos dias atuais, algumas seitas pseudo-cristãs pegam esta oração ensinada por Jesus e transforma numa reza, num ritual a ser repetido. Jesus, antes de ensinar essa oração, no mesmo evangelho, no verso 7, ele diz assim: "E orando, não usei vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos." Jesus ele fala e ele ensina e ele alerta sobre as vãs repetições já por conta do povo pagão, do povo gentil, cujo em suas rezas repetiam as mesmas coisas durante várias vezes ou até mesmo durante horas, acreditando que por muito falar a mesma coisa eles seriam ouvidos. Esse era uma prática e um costume pagão, gentílico. E Jesus, quando vem com a proposta de nos ensinar a orar, antes dele recitar um modelo de oração, ele fala: gente, não use de vãs repetições, não faça da oração um momento de reza, não faça da oração um momento mecânico, pois a oração é um privilégio que nós temos de falar com Deus. Então a oração ela deve ser espontânea, é o nosso diálogo que temos que ter com Deus para apresentar a Ele as nossas necessidades, apresentar a eles as nossas petições. E Jesus, nesse modelo de oração, quando ele fala assim, por exemplo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele não está dizendo que é para a gente vir repetindo e criar disso uma reza, mas ele está dizendo que quando nós formos orar, primeiramente vamos reconhecer para quem estamos orando, que é para o nosso Pai. E nesta oração, Deus nos dá a abertura e o privilégio de chamar Deus de Pai. E a partir de então, nós reconhecemos que santo é o teu nome. Aí ele diz: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, nós apresentamos uma petição, apresentamos uma necessidade, mas declaramos que não seja feita a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. E ele continua: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, ou seja, perdoe os nossos pecados. Se nós vamos comparecer diante de Deus em palavras, em oração, é no mínimo reconhecer que Ele é santo, que antes de tudo seja feita a vontade dEle e que eu sou pecador e preciso de perdão. E aí ele vai decorrendo: perdoa, mas assim como eu tenho que perdoar o meu próximo, perdoar aqueles que me devem. E continua: não nos deixe cair em tentação, perdoa os meus pecados, mas me ajude a vencer o pecado para que eu não peque mais. E então, livra-me do mal, livra-me de toda a maldade, livra de todo o embaraço, livra-me, Senhor. Então Jesus aqui nos está dando um exemplo de oração, um exemplo de como falar com Deus. Isso não significa que nós temos que pegar este trecho da oração e transformá-la em um amuleto, e transformá-la em um ritual, em transformá-la em uma reza e ficar repetindo durante várias vezes em uma liturgia de culto, por exemplo, assim como fazem algumas seitas espíritas, assim como fazem o catolicismo, achando que é isso que vai chamar a atenção de Deus. Deus quer o seu relacionamento.
Deus quer que você converse com Ele, que você apresente a Ele de maneira natural, que você converse com Ele e apresente a Ele as suas necessidades. Quando o Senhor Jesus diz aqui, não usei de vã repetições, isso não está querendo dizer que você não pode repetir para Ele o mesmo pedido. Por exemplo, se eu tiver alguém na família que está enfermo, que está doente, eu posso orar todos os dias pedindo a Deus a cura dessa pessoa, a cura da enfermidade dessa pessoa. Desde que seja natural e espontâneo, isso não é uma reza. Eu não estou transformando aquele trecho de oração em uma reza. Eu posso pedir sim, se eu tiver, por exemplo, desempregado e apresentar a Deus que me abra as portas de um emprego. Eu posso pedir para Ele todos os dias, incansavelmente, até que Ele me abençoe, porém, de forma natural, de forma espontânea, conversando com Ele. Isso não é um ritual, isso não é vã repetição. Eu posso repetir várias vezes o mesmo pedido em um período curto de tempo de uma oração. Eu posso orar, como diz a própria Bíblia, o apóstolo Paulo orou por 3 vezes a respeito do espinho na carne. Então, ele pode orar algumas vezes pelo mesmo assunto. O próprio Senhor Jesus, quando estava no Getsemane, ele orou 3 vezes ao Pai: se possível, passa-me de mim esse cálice. O problema não está em orar diversas vezes a respeito do mesmo assunto. O problema está em pegar uma oração e transformá-la num ritual, numa reza. Pegar o Pai Nosso, esse trecho que o Senhor Jesus ensinou, e transformar numa reza. Tanto que isso não foi convertido em reza pelos apóstolos. Se você ler os outros evangelhos que repetem essa oração, vocês vão perceber que não estão exatamente as mesmas palavras. Em outro evangelho já está mais resumido essa oração. Então não temos aqui nas Escrituras, por exemplo, o apóstolo Paulo, Pedro, em suas cartas, repetindo a oração do Pai Nosso. Temos eles em momento de oração, mas nenhum deles repete a oração do Pai Nosso, porque eles entenderam a mensagem de Cristo. Eles entenderam que não era pegar esse trecho e converter em uma reza. Se você quiser um relacionamento com Deus, se você quiser que as suas orações sejam ouvidas no trono de Deus, o Senhor quer que você fale com Ele. E para você falar com Ele, você tem que se aproximar dEle. E para você se aproximar dEle, você precisa arrepender dos seus pecados, reconhecer o seu nome, reconhecer que Ele é santo. E tudo isso através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso que é através de Cristo que você se aproxima de Deus e cria um relacionamento com Ele. E é através de Cristo que você aprende a falar com Deus. Espero ter ajudado você com essa mensagem e que busque a Deus, clame a Deus. Se você tem um problema, se você tem uma necessidade, não canse de pedir, mas abra o seu coração para Ele. Fecha as portas do seu quarto, no lugar que você estiver. Busque somente a presença de Deus para conversar abertamente com Ele. E eu tenho certeza que o Senhor ouvirá a sua oração. Pense nisso. Deus te abençoe.